Como é que o remedinho para ansiedade ajuda a acabar com a ansiedade? Essa é a curiosidade de muita gente que faz tratamento para ansiedade. Então, vamos falar um pouco de mecanismo de ação dos medicamentos para tratar a ansiedade? Vamos falar como é que esse comprimido que você toma age para tratar a ansiedade. Bora! Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre o mecanismo de ação de medicamentos utilizados no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada ocorre quando a pessoa se sente nervosa e preocupada de maneira excessiva. Geralmente, isso ocorre em relação a atividades, acontecimentos que não deveriam provocar essa sensação. Quando o número de dias em que a pessoa tem ansiedade é superior ao número de dias em que ela não tem, e isso se estende por um período de 6 meses ou mais, aí temos o transtorno de ansiedade generalizada. Mas existem outros transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, dentre outros. Aqui a gente vai falar especificamente do transtorno de ansiedade generalizada. Para que esse transtorno seja diagnosticado, vários outros sintomas, por exemplo, a tendência de se cansar facilmente, dificuldade de concentração, tensão muscular, precisam acompanhar a ansiedade. E o tratamento envolve uma combinação de farmacoterapia, normalmente à base de ansiolíticos e ocasionalmente antidepressivos, e psicoterapia. Então, não pense que você vai tratar da sua ansiedade apenas com medicamentos, viu? Ai, minha Nossa Senhora do chá de camomila. Vamos falar dos famosos ansiolíticos? A palavra ansiolítico significa algo que destrói a ansiedade. Nossa, que agressivo, né? Calma, relaxa. Essas drogas foram chamadas de tranquilizantes porque acalmam a pessoa tensa e ansiosa. Também são utilizadas no tratamento de insônia e, nesse caso, também recebem o nome de drogas hipnóticas, isto é, que induzem sono. Os ansiolíticos mais comuns são substâncias chamadas benzodiazepínicos. Talvez você já tenha tomado ou ouvido falar de um desses benzodiazepínicos. Alprazolam, clonazepam, midazolam, diazepam, lorazepam. Esses são só alguns dos fármacos desta classe. Quanto ao seu mecanismo de ação, os benzodiazepínicos dificultam a excitação e a transmissão de sinais de neurônios que contêm o receptor GABA-A. Esse receptor é aquele que funciona quando o neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, ou GABA, se liga a ele. Esse efeito acontece porque os benzodiazepínicos se ligam ao receptor, levando ao aumento da entrada de íons negativos do tipo cloreto na célula. Isso faz um processo que chamamos de hiperpolarização entre os meios externo e interno do neurônio. A hiperpolarização diminui a ativação neuronal em diversas vias do sistema nervoso central, muitas das quais estão relacionadas com a ansiedade e a tensão. O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos explica a sensação de relaxamento quando o medicamento é utilizado, só que também chama a atenção para importantes riscos envolvidos. Mesmo nos casos de prescrição médica, quem usa o medicamento não deve executar algumas tarefas, como dirigir ou manejar cargas pesadas na indústria. Isso ocorre pelo risco de indução da sonolência, que é relacionada à ação desse fármaco no organismo, o que pode resultar em acidentes. Nos anos 80, estudos passaram a associar efeitos adversos e tolerância, que é a redução da eficácia com o uso por tempo prolongado, ao uso de benzodiazepínicos. Foram observados, por exemplo, sintomas de dependência e síndrome de abstinência com a parada abrupta do tratamento, além de déficits cognitivos e psicomotores, demência, tontura e náuseas. E também se observou que os efeitos negativos acabavam sendo mais significativos nos idosos. E veja só, são os idosos que estão entre os pacientes mais propensos a usar benzodiazepínicos de forma contínua. Mesmo com uma campanha para estimular a não prescrição de benzodiazepínicos, ainda temos no Brasil milhões de usuários. Os dados mostram que 1 em cada 10 brasileiros já se tratou com um benzodiazepínico. Com a chegada e popularização de fármacos conhecidos como fármaco Z, a campanha para diminuir a prescrição de benzodiazepínicos ficou forte. Esses fármacos têm efeito similar e passaram a ser muito usados para tratar insônia, pois pareciam causar menos dependência. Pareciam, tá?
Talvez você já tenha ouvido falar deles, a zaleplona e o zolpidem. Hoje já sabemos, de acordo com as evidências, que nenhum dos fármacos Z deveria ser utilizado diariamente para induzir o sono por mais do que 2 a 4 semanas seguidas, pois eles apresentam um alto risco de desenvolver dependência. Se a dependência acontecer, jamais deve se parar de tomar repentinamente, viu? A redução da dose deve ser gradual e sempre com acompanhamento médico. Além dos benzodiazepínicos, os antidepressivos também são muito utilizados para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nós temos várias classes de antidepressivos que incluem, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, inibidores de monoamino-oxidase e antidepressivos tricíclicos, dentre outros. São nomes bem complicados, não é mesmo? De maneira geral, esses antidepressivos atuam nas sinapses, que são as comunicações entre neurônios e entre neurônios e outros tipos celulares. Ali, esses fármacos são capazes de permitir melhor disponibilidade de neurotransmissores, para favorecer o acontecimento e a duração dessa comunicação neuronal. Os neurotransmissores são aquelas substâncias que permitem que aconteça a sinapse. São as substâncias responsáveis por essa comunicação. Cada classe de antidepressivo tem sua maneira de atuar. E os efeitos farmacológicos observados em pessoas que utilizam alguns desses fármacos têm sido associados a benefícios para o tratamento de ansiedade generalizada. A gente até queria falar de cada um desses antidepressivos, mas vamos deixar para falar em outro episódio, certo, ouvinte? Assim, você vai aprendendo pouco a pouco um pouquinho sobre esse mundo de psicofármacos. Além dos fármacos, o tratamento da ansiedade também inclui mudanças de hábitos de vida e a psicoterapia. Praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem são atividades essenciais para controlar a ansiedade. Eu sei que o estresse é a nossa vida, que é uma correria por conta do trabalho e de tantas outras atividades que assumimos, acabam fazendo a gente deixar de lado os bons hábitos de saúde. Mas acredite, eles são bem importantes para a saúde física e mental. Por isso, não adianta apenas tomar os medicamentos e não melhorar as suas condições, os seus hábitos que ajudam a desencadear crises de ansiedade e que desestabilizam sua saúde mental. Adote hábitos saudáveis, procure acompanhamento médico para prescrição de medicamentos e também acompanhamento psicológico para um tratamento adequado, se você sentir que você precisa. Agora que você já sabe bastante sobre o tratamento farmacológico e entende que ele sozinho não faz milagre, fica bem mais fácil compreender a importância dos hábitos de vida e da psicoterapia no tratamento da ansiedade generalizada. A nossa saúde mental é muito importante. Procure um acompanhamento médico para iniciar um tratamento, caso você suspeite que esteja com algum transtorno de ansiedade. Se gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. Se cuide! Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Esse episódio contou com áudios da Turma da Mônica e Diogo Defante. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast. Tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.